Olá, o meu nome é César Augusto e hoje vamos falar sobre o capítulo 11 do livro Ceifa de Luz, A Riqueza Real, uma psicografia pelo Espírito Emmanuel através do médium Chico Xavier. O título já nos oferece algumas reflexões. Existe uma riqueza irreal, ilusória? E o que podemos considerar como a verdadeira riqueza? Então, Emmanuel ele vai citar um trecho, no caso, uma carta de Paulo aos Filipenses, que diz: porque o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as necessidades. É curioso notar que a circunstância em que Paulo escreve essa carta aos Filipenses não era considerada pelos olhos materiais uma circunstância feliz. Paulo, na verdade, estava próximo do corredor da morte, trancafiado, sofrendo maus tratos em uma prisão. Ainda assim, ele reúne forças para falar sobre regozijai-vos, ou seja, aprendi a contentar-me com o que tenho, escreve Paulo. É incrível nós imaginarmos alguém nessa condição render gratidão pela vida. Porque o contentamento não é algo externo, não depende de circunstâncias externas. O contentamento é algo que vem de dentro de nós. E, portanto, Paulo nos ensina a estarmos em estado de contentamento. E diz também sobre as riquezas que o nosso Deus vai suprir as nossas necessidades. E aqui eu abro um parêntese. É muito diferente o que é necessário e o que é supérfluo. Muitas vezes queremos tudo, mas devemos entender que a providência divina nos dá aquilo que é necessário ao nosso estágio evolutivo. De tal sorte que quando falamos em fama, poder, autoridade, glória, isso nada mais é do que instrumentos de nossa alma para a nossa evolução, mas são efêmeros, ou seja, têm vida útil, têm prazo de validade e não é o que de fato levamos quando retornamos à pátria espiritual. O Espírito Pascal, capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a Mamon, vai dizer que a nossa verdadeira propriedade é o que levamos conosco. O que levamos conosco? As virtudes, os valores. Emmanuel vai dizer sobre os tesouros do conhecimento, a riqueza da alegria, os talentos da simpatia, a beleza espiritual, as flores da esperança, a energia do bom ânimo, os dons da experiência. Essas são as verdadeiras riquezas que podemos de fato levar e desenvolver em nosso dia a dia. Pois o que é imortal? O corpo ou o espírito? E o que temos nutrido mais em nosso dia a dia? O corpo ou o espírito? Emmanuel nos diz ainda que loucos são aqueles que entram em estado aflitivo por causa das questões da riqueza, quando na verdade existe um campo infinito de possibilidades para aqueles que de fato quiserem cultivar as verdadeiras riquezas do espírito. De modo que a gente diz que a verdadeira riqueza é incorruptível, nem as traças, nem as ferrugens conseguem atingir. E o Cristo nos diz: aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. As nossas atitudes internas que determinam isso. Para a gente poder refletir um pouco sobre isso, gostaria de falar um conto para vocês de uma moça muito simples, uma moça muito pobre, com seu filho no colo, andava, quando se depara com uma voz misteriosa numa entrada de uma caverna. Aquela moça resolve entrar naquela caverna e a voz diz a ela: você pode pegar
tudo o que você quiser, mas dentro de 5 minutos essa caverna se fechará para sempre. Portanto, não esqueça do principal. A moça escuta aquela voz, aquela caverna se ilumina de repente, quando ela vê ao seu redor diversas joias, ouro, objetos valiosos. Aquilo brilhou o olho dela de tal forma que, no ímpeto, ela deixa o filho no chão e começa desesperadamente a pegar o máximo que ela conseguia daquele ouro. O primeiro toque, ela já é tomada pela cobiça. Quando aquela voz anuncia que ela teria mais 10 segundos, ela se apressa para pegar ainda mais ouro e começa a sair correndo em direção à entrada da caverna que já estava se fechando. Ela sai da caverna. A entrada da caverna é apenas um local cheio de rochas, não tem mais entrada, e se sente extremamente elevada pela sua riqueza. Pouco tempo depois, ela lembra do filho e procura onde estaria o filho. Foi neste momento que ela se depara com a angústia de ter esquecido o principal. E nenhum ouro, nada de valioso que ela tinha, conseguiu fazer com que a vida dela tivesse valor. É uma história que retrata muito de nós e muitos dos episódios que já constatamos. O que de fato é o real? O que de fato é o principal em nossas vidas? Nessa busca desenfreada em conseguir mais e mais e mais, às vezes esquecemos do principal, da nossa família, dos amigos, de nutrir os relacionamentos, de estar com os nossos filhos. E é por esse motivo que a verdadeira riqueza são todos os laços que a gente constrói através do Espírito. Porque todo o resto virará pó, mas o Espírito é imortal. Quando Cristo nos disse que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus, é preciso entender o contexto. Não quer dizer o animal camelo. Muito das parábolas, para podermos compreender, devemos entender os costumes da época. O camelo, na época, era uma corda em que se amarravam as embarcações, portanto uma corda mais grossa. O fio de camelo era um fio mais grosso. O que significa dizer que aqueles que têm a riqueza estão mais próximos da porta larga do que a porta estreita. Pois o mundo oferece o poder, a ambição e tudo o mais que seduz e que faz com que conservemos mais a matéria do que o espírito. Mas isso não é uma regra, porque a riqueza é muito importante, pois aquele que a possui pode fazer o bem e ser uma alavanca do progresso. Por esse motivo, quando falamos da riqueza, lembramos da lei do trabalho. E de modo algum o Espiritismo censura a riqueza ou diz que não é algo bom. Ao contrário, diz que é muito mais fácil a porta larga do que a porta estreita. Mas todos aqueles que a possuem devem olhar para o seu próximo e servir à humanidade. Portanto, na palestra de hoje, vamos refletir sobre o que realmente é o principal em nossas vidas, sobre o que temos recebido todos os dias pelo pão nosso de cada dia, sobre tudo aquilo, como disse Paulo, que Deus nos oferta para as nossas necessidades e não para aquilo que não é necessário. Que tenhamos mais consciência e que possamos nutrir a nossa alma com as alegrias e as verdadeiras riquezas do Espírito. Que assim seja, graças a Deus.